Olá, graça e paz, amados irmãos, tudo bom, povo de Deus? Vamos então para a nossa primeira aula. Ah, deixa eu dar uma explicadinha rapidinho para vocês como que vai funcionar. Essa é uma aula teórica, então eu estarei dividindo essa aula em 3 tópicos, uma aula um pouquinho longa, porém, amanhã, na próxima aula, será uma aula de fórum de dúvidas, onde você poderá tirar as suas dúvidas referentes a essa aula, tá bom? A aula teórica, tá bom? Então, essa aula nós vamos dividi-la em 3 tópicos. É a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre a criação, o jardim de Deus e sobre a separação. De repente você vai falar assim: ah, mas eu já sei sobre isso, mas há uma necessidade de nós começarmos do início. Não dá para a gente começar algo pelo meio, né? Ir direto para o plano de salvação. Por quê? Existem os novatos na fé, que estão cuidando das crianças, e também existem aqueles que já são veteranos, mas que precisam também assistir e ouvir, porque de repente tem uma novidade, de repente tem algo novo para a sua vida. A gente nunca sabe tudo, não é verdade? E eu sei que nós temos aqui no nosso meio pedagogos, nós temos teólogos, pastores, e vai ser importante que eles também possam, de repente, ver numa visão diferente, a visão que a gente tem para o Ministério Infantil. Mas nós trabalhamos primeiro em você, para que você compreenda, entenda, aceite ou não, e depois você repasse, tá bom? Você só vai dar aquilo que você tem, amém? Santo e eterno Deus, eu te agradeço por esse momento e peço ao Senhor que dirija os meus passos, a minha palavra, que o Senhor me use conforme o teu querer. Abre a mente e o entendimento de cada aluno que está fazendo esse curso agora. São muitas pessoas, eu não conheço todos, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor sonda o coração de cada um. O Senhor sabe quantos fios de cabelo lá na cabeça de cada um. Ainda assim, o Senhor é o soberano, o todo-poderoso, que tem tantas coisas para cuidar, o universo, e ainda cuida de nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, glorioso Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Te amo e te adoro. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você foi chamado para exercer liderança, mas não faz ideia de por onde começar? O curso Liderança Servidora já está disponível na plataforma da Junta Mundial de Missões Infantis. Nesse curso, você irá aprender a reconhecer o seu chamado e delegar tarefas, sonhar os sonhos de Deus, realizar, ser um líder por princípios, trabalhar a união em seu ministério infantil, potencializar os dons e talentos em seu ministério, ter e dar feedbacks, investimentos e resultado. Compilamos os melhores ensinos de liderança empresarial e julgamos segundo a visão bíblica, adaptando cada passo para o ministério infantil. Mas sabe qual é o grande diferencial? Nós vivemos isso. A Junta Mundial de Missões Infantis vive o conteúdo do curso e tem autoridade para falar, podendo assim te ajudar a desenvolver sua liderança. Adquira o curso através da plataforma JMMI e seja um líder servidor. Amém? Bora lá então? Pega aí o seu caderno, sua caneta e vamos lá. A criação. De repente você tem um slide e aí você pode acompanhar a gente, tá bom? Pelo o PDF. Creio que a Juliana vai colocar aí para vocês. Eu vou pedir para que ela coloque um pouquinho antes, tá bom? Da aula. A criação. Quando Deus criou o mundo, tudo que nele há, houve uma revelação. Gente, presta atenção. Quando Deus cria o mundo, quando Ele cria o universo, quando Ele cria tudo que há, tudo que existe, que a gente consegue ver, tá? Tudo que existe, houve uma revelação. Que antes da criação já existia, mas que nós não sabíamos. Porque a gente também ainda não existia, né? Mas houve uma revelação, não
somente para nós, quando nós passamos a existir, mas para tudo que existe, para a eternidade. Houve uma revelação de um ser espiritual, um ser Deus. Houve a revelação de uma eternidade, houve a revelação de algo maior. Consegue entender isso? Houve a revelação de que existe um ser. Essa foi a grande revelação no momento que Deus ele cria todas as coisas, ele está se revelando a nós. Ele está se revelando à eternidade, a tudo que existe. Ah, mas ainda não existia nada, existia a eternidade. A eternidade existia. Quando ele criou todas as coisas, a eternidade existia. Ele existia. E aí há uma criação. E há a revelação dessa pessoa, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, da existência. Há um Deus. Existe um Deus. Essa é a grande pergunta e dúvidas e algo que fica martelando na cabeça dos seres humanos. Existe um Deus? Há uma revelação de eternidade. Há uma revelação de espiritualidade. Há uma revelação. Quando Deus cria, então, o universo, e aí depois ele nos cria, quando ele cria o homem e a mulher, tudo que nós precisávamos para a subsistência já existia. Ele primeiro cria e depois as coisas que nós precisaríamos para continuar vivendo, e ele se revela a nós através disso, né? Então, a natureza, a palavra de Deus diz que a natureza revela o Altíssimo. Então, quando nós olhamos para o universo, a gente tem mania de olhar como uma criança. A gente só olha o passarinho, o mar, o jardim, as árvores. A gente só olha o que está aqui, na altura dos nossos olhos. Mas quando nós ultrapassamos isso e vamos um pouquinho além e começamos a olhar o universo e começamos a olhar quantos sols, há muitas pessoas que não sabem, pensam que só existe um sol. Não existe um sol. A galáxia é gigante, existem vários sols, existem muitas luas, muitos planetas. Quando a nossa mente abre-se para isso, então nós enxergamos Deus, nós enxergamos Deus através da natureza, através dessas realizações. A criação, ela mostra esse Deus que é eterno. Existe uma eternidade, e a eternidade ela vem antes, durante e depois. Nossa, Meirinha, que difícil isso. Não, não é difícil, vamos entender. Antes de tudo existir, Deus já existia. Tudo existe e Deus existe. O que não existe ainda, o futuro, Deus também está lá. Por quê? Ele está na eternidade. Então, o que foi, o que há e o que há de vir, existe Deus. Existe Deus nisso. Então, há uma revelação da espiritualidade, há uma revelação da eternidade, de um Deus supremo. Deu para entender isso? Quando a gente fala de criação para as crianças, a gente esquece de falar sobre o universo. A gente fala da Terra, mas a gente não fala do universo. A gente fala de um Deus todo-poderoso, mas a gente não mostra a grandeza dele através da criação. É algo que nós precisamos pensar e melhorar. Amém? Deus, na sua infinita sabedoria, deu o homem, quando ele cria o homem, ele dá ao homem o livre-arbítrio, mesmo sabendo do que seríamos capazes, mesmo diante de um ambiente de perfeita harmonia e eterno gozo, como no Jardim do Éden. Quando Deus ele cria o homem, ele dá ao homem o livre-arbítrio. Ele dá, o que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha. Você pode escolher. Por que ele faz isso? Porque ele é o próprio amor. Se Deus ele não dá a escolha para o homem, então ele seria um Deus tirano. E a tirania não tem nada a ver com o amor. Elas são incompatíveis. Um tirano, ele tem amor por si próprio. Ele não tem amor pelos outros. Então Deus, para mostrar o seu amor, ele dá ao homem a livre escolha. Com o passar do tempo, nós vamos entendendo que para agradar ao Senhor, nós devemos obedecê-lo. Então, a gente deixa
esse livre-arbítrio de lado. A gente tem, nunca vai ser tirado da gente. A gente pode fazer as escolhas, mas quando a gente se torna um escravo voluntário do Senhor, quando a gente se torna servo, filho, a gente só quer obedecer ao Senhor. Então a minha escolha é obedecer ao Senhor. Não importa o que eu quero, importa o que Ele quer. O livre-arbítrio sempre vai existir, porém, quando eu me torno de verdade serva do Altíssimo, eu falo assim: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. A minha, às vezes, parece muito boa para mim, mas eu sei que a sua é muito melhor. Então, o livre-arbítrio vem para todos os homens, para que o homem tenha a liberdade de escolher. Então, Deus, ele mostra um Deus amoroso que criou todo o universo, criou o homem e ainda deu ao homem uma liberdade de escolha. Deus se revela a nós nas formas de pessoas, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, já desde o início. O Espírito Santo que parava sobre as águas e Jesus na eternidade. Antes da criação, lá na eternidade, já havia a Trindade. Algumas pessoas tendem a não crer na Trindade, mas presta atenção, esse Deus tão poderoso e tão glorioso, ele nos mostra na palavra. O Espírito Santo parava sobre as águas. Ele se divide dessa forma, o Deus Todo-Poderoso, ele se divide dessa forma para poder operar diante da criação, porque o poder dele é tão transcendente, ele é transcendente além do que a gente possa imaginar, que explodiria a nossa cabeça. Quando nós lemos na Bíblia que tudo foi criado por intermédio de Jesus Cristo, nós entendemos que Deus usa dessa forma para criar também a humanidade. Então, Jesus Cristo, ele já existia. Ele já existia. A palavra mostra muito claro que quando Deus ele vai criar um homem, ele fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural. Ele estava falando com quem? Com quem que Deus falava? E por que tinha que ser como eles? Entende isso? Como eles. Nós fomos criados como eles. Eles quem? O Senhor Jesus, o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus disse e haja luz. Deus tem um ato ali de dizer e haja luz. O dizer, a palavra é um verbo, não é? Faça, não é? A palavra de ação é uma palavra. Ele está saindo de Deus uma palavra, uma ordem, que haja luz, né? Sai de Deus uma palavra. E quem é que a Bíblia diz que é a palavra? Lá em João, nós vamos entender que a palavra, João 1, tá? Vocês têm aí no material de vocês todos as referências, tudo bem? Então, o Senhor, ele fala que Jesus Cristo é a palavra. E Deus usa a palavra para criar todas as coisas. E que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Então, naquele momento que Deus, que sai de Deus uma essência, essa essência é o Filho, essa essência é Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele fez, Ele... Vocês conseguem entender? Por quê? Porque o todo soberano, o grandioso Deus, o maravilhoso poder é tão grande que Deus usa dessa forma para se manifestar a nós através do Filho. Deus se manifesta através da natureza, Deus se manifesta através do Filho, criando todas as coisas. Quando a gente tem esse entendimento de que Jesus Cristo é a palavra, e Deus usou a palavra para as coisas serem criadas, então nós somos gratos a Jesus Cristo por ter criado todas as coisas. E o Espírito Santo também é o que liga o homem a Deus, porque o Espírito Santo, ele é quem nos convence do pecado. O toque em nós, no ser humano, é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Todo aquele que é filho, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é feito filho de Deus. E vem sobre ele o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? Eu vou, mas eu deixarei. Eu vou para que o Espírito, né, para que o Consolador, ele venha e ele habita em nós. Quem é que tem a autoridade de entrar dentro de nós? Quem é que nos convence do pecado? É o Espírito Santo.
Então, o toque de Deus em nós é através do Espírito Santo. Ele pode todas as coisas, ele poderia, só que ele faz a obra dele no ser humano através do Espírito Santo. Amém? Aí, quando Jesus Cristo vem para nos resgatar, e a gente vai estudar isso lá na frente, quem é que move, quem é que te convence do pecado? É o Espírito Santo. É assim que a Trindade tem trabalhado e ela trabalha. Se a gente estudar a Bíblia, a gente vai entender dessa forma. Amém? Para algumas pessoas pode ser uma explosão, isso que eu estou falando. Mas essa é a criação do Senhor. Foi assim que ele fez. É assim que a Bíblia relata. É assim que ele fala. Ele é o Todo-Poderoso. Na criação, ele se revela. Ele revela a Trindade. Ele se revela à humanidade. Ele se revela na eternidade. Amém? Glória a Deus por isso. Esse foi o nosso tópico sobre a criação. Talvez eu tenha começado de uma forma muito pesada e muito difícil para muitas tias e tios na simplicidade de conhecimento da Bíblia. Por isso eu te falo, de repente você não tem tempo de ler a Bíblia, porque você tem uma vida muito corrida, mas você fica com seu celularzinho na mão o tempo todo. Então, busca na internet, coloca lá Bíblia Online, aí tem um botãozinho chamado ouvir. Coloca para você, enquanto você está fazendo suas tarefas, você está fazendo as suas coisas, o seu trabalho, se for possível, coloca para ouvir, coloca um fone e vai ouvindo a palavra. E vai parando, e vai meditando, e vai estudando, vai fazendo as ligações. Ah, aqui fala isso, ali fala isso. E vai marcando, porque as revelações do Senhor estão aí. O Senhor, ele se mostra a todo aquele que deseja conhecê-lo. Amém? A gente vai falar agora de uma outra situação. A gente entendeu sobre a criação. Nós entendemos que através de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas. Nós entendemos que na criação há a revelação de uma eternidade, há a revelação de um Deus soberano, há a revelação de um Deus que tem todo o poder, há a revelação do Espírito Santo que se move aqui na Terra e que é o que tem o toque com o humano. Então, agora nós vamos partir para uma outra parte. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele os coloca no jardim do Éden. Amém? A gente passa agora a falar sobre o jardim. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, era o amor de Deus cuidando da criação. Deus estava cuidando, ele preparou tudo antes. Tudo que nós precisávamos ter, ele preparou. Amém? Em todos os detalhes, o Deus proverá esteve presente. Em todos os detalhes, o Senhor se fez presente para cuidar da criação. Ele cuidou no modo geral. A questão é que o homem e a mulher, no caso, quando eu falar homem, eu estou falando do homem e da mulher, o Senhor, ele teve muito prazer em nos criar. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós coroamos a criação. De tudo que ele fez, o queridinho somos nós. Nós somos aqueles que somos diferentes. Nós não somos como os anjos. Onde Deus encontra loucura? Nós somos a semelhança do Deus vivo. Nós temos uma essência do Deus vivo dentro de nós. Toda a criação tem o DNA de Deus, mas nós somos especiais para o Senhor. Amém? Nada mais era necessário para o homem dentro daquele jardim, porque o Senhor ele já provia de tudo. A plenitude de Deus estava sobre o homem. Havia uma paz que excedia o entendimento. O homem e a mulher, eles viviam em paz, em harmonia com a natureza, com os animais, com tudo que eles precisavam, estava às suas mãos, estavam ali disponíveis, tudo que eles precisavam. Deus deu ao homem a autoridade sobre a terra. A gente vai ler em Gênesis sobre isso. Nós nos tornamos mordomos. O Senhor, ele cria tudo isso, mas ele fala, olha, eu dou autoridade a você, homem, e vocês vão governar sobre os animais, vocês que vão governar, é de vocês. Ele dá ao homem as condições para que o homem tenha um controle sobre a terra, mas lembrando como mordomo, porque o dono é ele, é o Deus Todo-Poderoso, mas ele dá a nós as condições de governar sobre os animais, de governar sobre a terra. Não foi assim com Adão? Não foi assim? O homem era como flores no jardim. Quando cultivamos por meses uma espécie de planta, o florescer é o ápice. Os nossos olhos contemplam a beleza das flores e o perfume suave. Assim era Deus com a coroa da sua criação, os seres humanos. Deus, ele criou todas as coisas e
E era tudo muito bom, e era bom, tudo era bom. Era isso que a Bíblia, é isso que a Bíblia fala. Tudo era bom. Porém, quando ele cria um homem, para ele era aquela, é como uma flor. Eu gosto muito de flor. É como uma flor que faltava, que deu o brilho. É como uma flor que se abriu ali e deu o brilho de toda a criação. É assim que Deus vê o homem, sabe? É assim que Deus vê. Nós somos a coroa da sua criação. É assim que ele vê a mim e a você. Nós somos o que dá sabor a essa terra. Nós somos aquele que dá o amor dele olhar. Ele ama tudo, todos, mas nós somos aquele que dá uma satisfação. É algo incrível. Quando você cuida de uma florzinha e ela floresce, uma plantinha e ela floresce, você fala, ai, que linda. E era isso que Deus fazia. Então, cada movimento do homem, imagina você como pai, como mãe, como tia da escolinha, como tio, você vê aquela criança se arrastando ali, depois você vê aquela criança crescendo e já colocando a mãozinha para orar e falando em nome de Jesus. Você começa a ficar tão maravilhada, você fica tão feliz, você fala, poxa, olha, papai do céu. Quando eles falam papai do céu, a minha netinha, ela põe a mão aqui e fala, papai do céu, amém. É tão maravilhoso você ver o desabrochar. Quando eu vejo o meu filho Arthur ensinando a palavra, perguntando, questionando, tem 10 aninhos, questionando, eu fico tão maravilhada, porque eu falei, ele tá, a gente já tem as respostas de muitas coisas que as crianças, né, perguntam, da maioria das perguntas, mas quando a gente vê eles buscando por si próprio, quando a gente vê eles engatinhando, depois caminhando, e depois se fortalecendo e crescendo, e buscando alcançar a estatura do varão perfeito, agradar ao Senhor, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. De repente você é novinha no Ministério Infantil, ainda não tem essas experiências, mas é uma coisa que vai acontecer. E eu falo para você, o próprio Deus, ele sentiu isso com Adão e com a Eva, quando ele colocou no jardim, que cada, cada situação, eu acho que ele contemplava e via quanto era maravilhoso. É assim que o nosso Deus nos vê. O Jardim do Éden foi o ponto de encontro do Deus Supremo com a sua querida criação. Era no jardim que Deus descia e conversava com o homem. Sabe quando a criança começa a falar e ela quer te contar coisas e ela fica balbuciando, fica falando coisas que você não entende, que ela fica lá e você fica, aham. Você não interessa se ela está falando alguma coisa que você compreenda ou não. Interessa que ela está olhando no seu olho e conversando com você. E aí você fica assim, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. A criança está falando, e você está lá só admirando. Porque o próprio Deus, ele descia e conversava, mas no fundo ele já sabia tudo que ia ser conversado, no fundo ele já sabia tudo, mas era só de contemplar. Ele contemplava esse momento, ele gostava desse momento, ele ama ter, porque o nosso Deus, ele é relacional, até na criação, né? Quando ele fala, façamos, ele está trazendo mais, né? Quem? O Filho. Ele é relacional, e ele queria esse relacionamento com o homem, e lá no Jardim do Éden, era o que acontecia. Foi no Jardim do Éden que houve o que jamais deveria ter ocorrido, foi nesse lugar de maravilhas, aonde não faltava nada, aonde não havia motivo algum para o homem se rebelar contra Deus, que ocorre o que nunca deveria ter ocorrido, que ocorre o que faz separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Em Romanos, a gente vê que o pecado nos afasta de Deus. É lá no Jardim do Éden que isso acontece. O pecado foi a quebra da sujeição da criação ao seu Criador. O homem que foi criado pelo Senhor, agora ele faz uma quebra, ele tem um rompimento com o Criador. Porque o Criador, que é amor, que é eterno, ele é santo. Em Deus não há pecado. Em Deus não há nada contrário o que é justo e correto. Em Deus não há e não tem como. Ele não se contamina, mas ele também não se aproxima. É a única coisa que nos afasta do Senhor, é o pecado, que nos separa, que faz separação. E foi nesse ambiente de grande amor, de grande alegrias, que o homem
faz a sua pior escolha. O Criador, que é puro e santo, já não podia mais estar diante daquele que um dia foi o seu melhor feito. Não porque o Senhor se contaminaria, mas porque a sua essência repudia o mal. Ele é santo. O Deus Todo-Poderoso é santo. A soberania é o oposto da tirania. Reinar com o amor, numa sinergia, onde ele doa o seu amor e a sua criação recebe ou não. Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Quando Deus dá ao homem o livre-arbítrio, ele tem que deixar que o homem faça as suas escolhas. Ele deu esse direito ao homem. E aí o homem faz a escolha, a pior escolha, que foi de pecar. O homem preferiu negar e não receber toda a bondade que Deus estava dando. Ele preferiu pecar. E aí acontece o afastamento, que é inevitável. Infelizmente, foi nesse contexto que as coisas aconteceram. E muitas vezes a gente não entende por que o Senhor expulsou o homem e a mulher do Jardim do Éden. A gente não entende, porque mesmo o homem fazendo a pior escolha da sua vida, dando legalidade ao inimigo para tomar direito, todos os direitos, lembra que eu falei? Deus deu o direito ao homem de governar o mundo. Nesse momento, onde o homem faz a pior escolha da sua vida, que é pecar, ele entrega ao diabo, ele entrega ao inimigo a legalidade, ele dá legalidade, ele entrega tudo isso que ele tinha como direito ao diabo. Então, ele dá legalidade para que o diabo se torne o príncipe deste mundo. E a gente vai ver que lá na frente, quando nós lemos no livro de Jó, nós vamos ver que Satanás, ele tinha sido expulso do céu por causa do pecado que entrou no coração dele, mas lá em Jó, ele está lá no céu. Ele entra e o Senhor não o expulsa. O Senhor ainda tem um diálogo com ele. O Senhor ainda tem um momento de palavra com ele. E por que aquilo aconteceu? Por que ele estava lá? O que aconteceu? Por que ele teve a oportunidade de entrar no céu? Porque o homem aqui na terra, no Jardim do Éden, deu a legalidade dele se tornar o príncipe deste mundo. E aí a gente vai estudar lá na frente como é que há um resgate, como é que as coisas vão se ajeitar, porque agora nós estávamos em uma situação de caos, uma situação de grande terror. Havia o pecado no mundo agora. Aí Deus, que é amor, ele vendo toda essa situação, ele ainda cuida do homem, ele ainda zela pelo homem. Por quê? Lá no Jardim do Éden, quando nós estudamos, nós vamos ensinar para as crianças, haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do meio do jardim, né? E havia também a árvore da vida. Quando Deus expulsa o homem, ele estava cuidando do homem. Deus, ele não agiu com um olhar de fúria. Deus, ele não agiu com ele poderia, porque era o pecado, mas ele não agiu dessa forma. Ele ainda assim cuidou dos seus. Ele tira o homem dali, porque se o homem tocasse, comesse da árvore da vida, então o homem seria pecador para sempre. Deus, que é justo e fiel, teria que cumprir. Se a árvore é a árvore da vida, é vida, teria que viver eternamente. E aí Deus, ele tira o homem, ele protege aquele lugar para que o homem não tenha acesso a essa árvore. Graças a Deus ela só existia no Jardim do Éden. E aí Deus tira o homem por zelo, amor, cuidado. É maravilhoso. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, ocorre agora o quê? Ocorre agora a separação. A separação. O homem é expulso do Jardim do Éden e ele anda nos seus próprios desejos. A justiça de Deus é contra o pecado. O homem agora anda segundo os seus desejos. Quando Deus manda para fora do jardim, ele segundo os seus desejos completamente. Ele já tinha livre escolha. Agora ele vai andar segundo os seus desejos, segundo tudo aquilo que ele quer fazer. Ele está separado de Deus. O Criador jamais perdeu o controle da situação.
O Senhor, ele já sabia tudo o que aconteceria. Ninguém, e eu falo isso para você, tia e tio, ninguém pega Deus de surpresa. Isso é maravilhoso, porque quando nós paramos para pensar em nós não surpreendemos a Deus. Nada do que nós pensamos, sentimos ou vivemos é escondido do Altíssimo. Ele é onipresente, ele sabe tudo e ele nos sonda no mais íntimo do nosso ser. Então, nós somos falhos, nós somos pessoas que vêm dessa situação de pecado, né? Porque a partir do momento que o homem peca, esse pecado ele vai ser transmitido às gerações. A partir desse momento, a natureza pecaminosa faz parte do homem. E aí ele começa a pecar e a pecar, e um abismo chama outro abismo. É muito triste, mas o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor sabia do que aconteceria. O Senhor já sabia. É isso que acontece, ele com certeza sabia, quando dá o livre-arbítrio, quando ele deixa livre. Mas ele é o Deus de amor. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo. E o que ele não pode ser algo e exigir da gente algo que é contrário a ele mesmo. O Criador jamais perdeu o controle da situação. Mas a sua soberania o faz cumprir o que ele faz cumprir o que é necessário. Jamais ele seria contra ele mesmo. Tudo o que o Criador permite é para que o seu propósito seja cumprido. Tudo o que o Criador permite acontecer é para que o propósito dele seja cumprido. Amém? O seu Filho amado é enviado para nós, para nos restituir tudo o que o pecado nos tirou. A comunhão com o Pai, cura, a libertação, o perdão, a reconciliação com Deus, a purificação, o novo nascimento e a salvação. Tudo o que aconteceu, Deus já sabia, mas Deus já tinha um plano perfeito preparado para nos salvar. E ele se chamava Jesus Cristo. Jesus Cristo já existia na eternidade. E Jesus Cristo, que criou todas as coisas, ele é a palavra de Deus. Ele vem, ele se despiu de toda a sua glória. E ele estava na glória, gente, tudo de bom e do melhor. E ele se despiu da sua glória, se coloca num corpo de humano, encarnou para que pudesse resgatar aquilo que nós jogamos fora, aquilo que o homem jogou fora, aquele direito, a legalidade, nós demos através do Adão e da Eva, através do pecado, ao diabo. Então, quando Jesus Cristo ele vem, ele faz esse resgate. Agora, nós somos mordomos, sim, nós temos que cuidar, sim, essa é a vontade do Senhor, mas quem é o Senhor Jesus Cristo. Quem é Senhor é Jesus. Para todos aqueles que o aceitam como Salvador, ele é Senhor. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele vem então e ele se derrama. Havia a necessidade do derramamento de sangue. Lá em Hebreus a gente vai ler sobre isso. E vinha a necessidade de uma libertação, de um resgate. E esse resgate, ele só poderia ser pago pelo sangue, mas o sangue de alguém que nunca pecou. E como isso poderia acontecer? Como é que isso poderia acontecer, sendo que a partir do momento do pecado, todos agora estavam naquela condição de pecador? A única forma que havia era o Cristo amado, que nunca pecou, se despir da sua glória, vir e morrer no meu lugar e no seu lugar. Amém? A gente vai agora entender um pouco mais sobre o que Cristo fez exatamente. O que simbolizou cada gota de Cristo, cada gota de sangue do Senhor Jesus Cristo. A gente vai entender aqui na aula prática sobre isso. Eu sei que você pode estranhar e falar, olha, essa aula não é para criança. Não, essa aula aqui não é para criança, essa aula aqui é para você, professor, para que você tenha a compreensão, porque não basta você pegar uma revista pronta, você tem que entender o que você está estudando
colocar dentro do seu coração e depois ensinar com amor, com verdade. É isso que nós fazemos na junta, é isso que a Junta Mundial de Missões Infantil tem de diferença. É de mostrar a você o quanto o Espírito Santo quer te usar. Amém? Esse curso ele foi desenvolvido para que os mestres do Ministério Infantil compreendam melhor sobre o sangue de Jesus tem poder. Você terá segurança para ensinar com propriedade aos pequeninos. Amém? Nós então tocamos aqui em 3 tópicos: a criação, o jardim do Éden e também a separação, né? A separação até que Cristo veio. Agora nós vamos nos encaminhar para a compreensão do que Cristo fez. Então, a partir de agora, nós vamos detalhar um pouquinho do que Cristo fez, tá? Do que Cristo fez, do que foi essa entrega, o que simbolizou na vida espiritual para nós. Que conquista foi essa? Eu gostaria muito que vocês participassem conosco no fórum e questionassem. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos o que a Bíblia fala, e se não soubermos alguma coisa, nós vamos buscar. Aqui nós não temos a compreensão de tudo, mas aquilo que o Senhor nos revela. Então, se de repente a gente não souber, a gente vai buscar. A gente tem a humildade de reconhecer e falar, não, eu vou atrás de alguém que saiba, alguém que estudou mais que eu. A junta tem muita gente boa, tem muitos teólogos, tem pessoas interessantes, pastores, que podem nos ajudar. Então, não tenha medo de fazer a sua pergunta. Lembrando que nós somos interdenominacionais. Então, a gente não vai entrar nas questões doutrinárias da igreja. A minha igreja crê dessa forma, a minha igreja crê daquela forma, a sua igreja crê, mas o que a palavra diz? Entendeu? Então, aqui é um geral do que a palavra diz, entendeu? E aí você vai absorver aquilo que é bom. Aquilo que for bom, você tira. Joga fora, não usa. Mas se dê a oportunidade de aprender, de conhecer. Amém? Então eu te espero para tirar dúvidas. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.